Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Thais Pacheco e hoje a gente vai estar conversando sobre a água marinha, que recebeu esse nome em relação à sua cor com os oceanos, com a diversidade de cores do oceano. Ela pode apresentar tons mais clarinhos, como essa peça, que também aqui ela apresenta os outros tons mais intensos. Ela pode apresentar esse tipo de cor. Ela pode vir em cor mais esverdeada, como essa peça, tá? Ela pode vir em tons mais profundos, como aqui, que vocês veem. Isso aqui tudo é uma peça de água marinha, gente. Mas ela possui essa diversidade de tons, conforme o local, conforme a cristalização, tá? Ela era utilizada antigamente como protetor pelos marinheiros que achavam que ela era o tesouro das sereias, né? E aí eles usavam como forma de proteção para que fizessem uma viagem segura. Ela é muito interessante para a gente usar como purificação. Pensa quando você toma um banho de mar, você não tem aquela sensação de purificação no corpo? Então, é o mesmo tipo de purificação que a gente sente quando a gente utiliza a água marinha. Ela também ajuda muito na fluidez da comunicação, então facilita relacionamentos, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional, com chefes, colegas. Ela ajuda muito a gente a ter coragem, para a gente poder buscar dentro da gente as questões, os apegos que nos mantêm em alguns padrões, ou como vítima e abusador, como algoz, como manipulador. Então, ela ajuda a gente a entender por que a gente se colocou naquele papel, qual é a carência que você tem, que tipo de apego que você precisa ter, ou que medo que você tem para você se colocar nessa situação. E muitas vezes, gente, isso é inconsciente. A pessoa não faz porque ela está querendo, é inconsciente que ela faz esse processo. Mas a água marinha nos ajuda a entender esse processo, a trazer luz para essa consciência, para esse padrão, para que a gente use. Ela também é um cristal muito tranquilizante. Então, assim, é bem legal para quando a gente está com estudantes em época de prova, mães grávidas, né? Quando estão nos primeiros meses, que às vezes tem aquela ansiedade, principalmente se é uma mãe de primeira viagem. Então, é legal um pingentinho de água marinha nesse período, tá? Ela trabalha muito medo, muita raiva, muito estresse, frustrações, rancor, pensamentos vingativos, que você pode colocar tanto sobre a região do fígado, para quando são esses pensamentos, essa raiva, quanto no cardíaco. Então a gente pode estar utilizando também. A gente pode preparar um elixir com esse cristal. Ele é bom para purificar todos os chakras. Então, eu gosto de preparar elixir indireto, tá, gente? Onde você coloca os cristais em volta de um copo, de uma garrafinha, e você deixa ali um tempo, você faz uma ativação e você deixa ali um tempo para que ele vá imantando esse cristal, imantando essa água. E a partir daí você tem esse elixir. Eu já fiz elixir de água marinha, muito interessante, usei também combinando com óleos essenciais. Então ficou um elixir bem potente que você simplesmente punha uma gotinha em cada chakra e ele ia trazendo purificação para os chakras. Mas também você pode colocar o cristal nos chakras e ir trabalhando essa frequência nos seus chakras para que você vá limpando esses apegos, limpando o que está atrapalhando ali para que você tenha uma evolução, para que você tenha um processo fluido, tá? Ela ajuda muito para a comunicação mais clara. Então, para pessoas tímidas, ela é muito interessante. Gente, eu queria ter conhecido a água marinha na minha infância, viu? Pensa numa pessoa que era tímida, que usava só bege porque não queria ser vista, porque eu era muito empática, então eu sentia muito a energia dos outros. Então, era uma forma de eu me proteger. E eu era muito tímida, não abria a boca para nada. Gente, eu queria muito ter conhecido a água marinha na minha infância, mas não tem jeito, agora eu já uso bastante ela, já estou mais comunicativa, muito boa para o cansaço, para esgotamento. Quando a gente chega estressado em casa,
uma dica aí, anotem. A gente pode pegar 2 pedrinhas como essa e colocar aqui sobre os olhos. Gente, pedrinha como essa é barata, você consegue achar em umas lojas aí na região ou na internet, que hoje tem muita variedade, muita disposição. 2 pedrinhas, ela vai te relaxar, ela vai te equilibrar. É como se ela te transportasse para outro local, para que você pudesse ter outras experiências. Então, ela é bem tranquila. Trabalha muito criança ferida. Então, quando a gente tem aquela coisa assim da criança, a gente se feriu, tem alguma mágoa, tem algum trauma, e muitas vezes, gente, a gente não lembra disso. Então, ela também vem acolher para a gente poder olhar para isso, tá? Ela traz muito equilíbrio pessoal. A gente pode principalmente usar muito no laríngeo quando a gente quer uma comunicação mais clara, usar no plexo solar quando você quer se colocar, sim, ter mais uma postura, se colocar de uma forma mais equilibrada, mais tranquila para os demais. No cardíaco superior libera sentimentos, muitas vezes presos, que você está lá, assim, aquelas mágoas, às vezes sentimentos que você pegou na vida intrauterina, medos que você absorveu da sua mãe, então a gente pode estar utilizando ali. No físico, muito ligado com pulmão, com dificuldade respiratória, então rinite, tosse, sinusite, asma, bronquite, todas essas questões a água marinha pode usar. A gente pode colocar assim quando tiver com congestão aqui nessa região ou aqui nos sinos, a gente vai utilizando a água marinha nessas áreas, ela vai limpando, vai ajudando a fluidificar, a gente pôr para fora, a gente se manter mais tranquilo. Forte conexão com o sistema endócrino, em especial a suprarrenal e a tireoide, podendo ser utilizada para impotência, para fertilidade. Lembre-se que ela está relacionada com o reino das águas. E a gente trabalha muito essas emoções, essas coisas do nosso básico, da nossa segunda infância, vão trabalhando ali no reino das águas, essas emoções, problema nos rins, então ela está muito conectada com tudo isso. Tá? Eu gosto muito de usar água marinha como Nakita, para quando a gente quer mudar padrões, quando você precisa mudar os padrões. Então você pode, de repente, colocar água marinha aqui abaixo do umbigo, você pode usar, de repente, um pingentinho de Nakita, ou você colocar um Nakita no plexo solar, e você vai estar auxiliando você a mudar de padrões de uma forma mais rápida, tá? A água marinha vai te levar para você fazer o convite, você olhar para essa dor, olhar para esse padrão, e a Nakita dá um impulso a mais para que você faça uma mudança, um novo padrão seja instalado, tá? Cólicas menstruais a gente pode estar usando no baixo ventre também, nos seios da face, como eu já falei, massagear a mandíbula, para quem está aqui com a TM, alergias respiratórias, ela também auxilia, tá? Muitas coisas ligadas ao passado, ao trabalho daquelas memórias de passado, ela também vem auxiliar, a gente já está fazendo a liberação, tá? Eu tenho uma história assim muito interessante com essa peça, que eu queria compartilhar aqui com vocês. Eu tinha uma loja no Mercadão Municipal de Campinas, onde eu tinha combinado com o dono que eu ia buscar umas peças lá, não tinha nada a ver com água marinha. E o dono não estava lá nesse momento, então eu acabei esperando, assim, enrolando um pouquinho lá na loja, para olhar outras peças, outros cristais, e eu percebi que tinha um tiozinho ali que veio vender água marinha. Ok, eu enrolei um pouquinho, daqui a pouco o proprietário chegou, a gente viu quais eram as minhas peças realmente, que tinham sido separadas. E aí eu perguntei assim, se ele estava comprando, se podia usar, e ele me permitiu que eu pegasse do senhorzinho lá, direto com o senhorzinho, as águas marinhas. E aí eu senti de escolher 2 peças, assim, eu fui orientada, você pega essa e você pega aquela.
Ok, eu comprei a peça, saí de lá super feliz. Gente, pensa numa peça que era assim. E aí você pega direto do fornecedor. Ok. Aí quando eu entrei no carro, saí de lá, eu recebi a seguinte mensagem: agora você vai para o espaço da fulana de tal, que era uma amiga minha que tinha um espaço holístico, porque as pedras são para ela. Eu falei assim, como assim? As pedras eu escolhi, não. É tudo para ela, você não vai poder levar para casa. Então, ok, eu acabei indo e acabei levando para ela e ela se encantou com a peça. Quando a gente colocou as peças, uma ficou na recepção e a outra ficou embaixo da maca dela, eu senti que esse tipo de cristal é como se ele fizesse, a hora que a gente instalou, é como se ele fizesse o mar, como se ele fizesse, jogasse uma frequência no ambiente purificadora. Aí eu entendi por que eu não poderia ter levado esse material para casa, porque a hora que eu percebesse isso, eu não ia querer dar para ela. Ok, mas acabei repassando para ela. E eu falei, bom, então eu vou voltar lá para comprar outra para mim. Não, não vai. Eu falei, tudo bem, né? Aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ok. Não passou muito tempo, um amigo meu que foi comprar umas coisas nessa loja, mas o dele tudo por internet, porque ele mora em São Paulo. E aí ele viu essa peça e na hora ele falou, eu vou dar essa peça para a Thaís. E aí ele comprou a peça, pediu para o dono da loja embrulhar e mandar no meu nome, mandar para mim. E, gente, olha como o universo é perfeito, como o universo funciona quando você flui, quando você se conecta. Eu não podia ficar com aquelas peças, mas o universo também providenciou que eu tivesse uma peça dessa, sem eu precisar, de repente, ter um investimento, sem eu gastar. Então, eu sou muito grata a esses ensinamentos da água marinha, da gente ter a fluidez, da gente confiar, de deixar as coisas irem no seu próprio caminho, no seu próprio ritmo, ok? Então, gente, era o que eu tinha para falar hoje da água marinha. A gente se vê numa próxima aula e convido vocês a verem o que os outros professores estão falando.